A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para sermos abençoados e edificados pela palavra do Senhor, essa palavra que traz vida aos nossos corações, esperança aos desesperançados, que traz luz para o nosso caminho. E nós estamos aqui felizes porque temos a palavra do Senhor como norte, como alicerce para as nossas vidas, a palavra que nos dá discernimento, sabedoria para aprendermos a viver e a desfrutarmos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Hoje, de uma forma especial, nós comemoramos o Dia dos Pais. Então eu estarei falando de uma forma específica sobre o nosso Deus que é Pai. Talvez você já tenha se deparado em algum momento da sua vida, ou você mesmo já tenha dito algo que já virou até um ditado, né, uma interjeição, algo de espanto, né, quando as pessoas elas usam a expressão Deus é Pai. Quando nós estamos espantados, Deus é Pai. Quando nós nos deparamos com o número de mortos da Covid, Deus é Pai. Quando nós somos agraciados ou recebemos uma bênção, Deus é Pai. Então hoje nós vamos falar sobre a ideia da paternidade de Deus. Então eu te convido a estar comigo até o final deste vídeo para que possamos ser edificados através da palavra do Senhor. Deus é Pai. Pois bem, se Deus é Pai, nós somos filhos, ou Deus tem filhos. Vamos hoje falar então da paternidade de Deus. Eu gostaria de te convidar rapidamente a fazer uma breve oração comigo para que Deus esteja iluminando a nossa mente nessa palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para que possamos entender com clareza a Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então fazer a leitura Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Nós estaremos lendo o verso 14 e o verso 15. Uma breve citação do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 3, verso 14 e 15, diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Então, nessa breve citação de Paulo, e riquíssima no seu conteúdo, nós já podemos perceber que a paternidade de Deus, ela se dá nos céus e na terra. Ou seja, Deus tem filhos nos céus e filhos na terra. Pensando neste texto, me veio duas perguntas à mente. Quem são os filhos de Deus? Ou quem são aqueles que fazem parte da família de Deus? Essa resposta nós vamos nos ater somente aos filhos que estão na terra. Porque os filhos que estão nos céus, aqueles que foram gerados em Deus, todos aqueles que pertencem ao reino de Deus, todos aqueles que são pertencentes à criação de Deus. Estes são os filhos nos céus. Nós não vamos entrar no mérito, nós vamos falar dos filhos na terra. Quem são então os filhos na terra? Deus tem filhos na terra. E quem são estes? Eu queria me utilizar então para responder essas duas perguntas a princípio. Todos são filhos de Deus? A outra pergunta, quem são os da família de Deus? Eu queria me utilizar de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. A palavra do Senhor vai dizer assim: Contudo, aos que o receberam a Jesus, aquilo que Jesus fez por nós na cruz, aqueles que consideram o feito de Jesus na cruz, ou seja, a sua morte em prol das nossas vidas, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus?
Os que receberam a Jesus, os que aceitaram a Jesus, os que entendem que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e se aliança com Ele. Toma o sacrifício de Jesus como posse para a sua salvação. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ou seja, aqueles que imputaram fé, aqueles que depositaram fé em Jesus e naquilo que Ele fez. Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, foram gerados em Deus, receberam de Deus a nova natureza, nasceram de dentro para fora, foi transformado o interior, é um novo nascimento. Agora essa pessoa, ela se tornou em Jesus, por intermédio de Jesus, por aquilo que Jesus fez, pela obra de Jesus, por crer no preço que Jesus pagou em nosso lugar, ela tem agora o direito e se tornou filho ou filha de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. Ah, esse pastor, todos nós somos filhos de Deus? Não. Os que são filhos de Deus foram aqueles que se aliançaram com Deus por meio de Jesus Cristo. Todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Filhos são aqueles que reconhecem, que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador e entende o preço que Ele pagou na cruz em nosso lugar e aceita esse resgate. Então esses são os filhos de Deus. Quem são então os da família de Deus? Nós estamos falando da paternidade de Deus. Então, se Deus é Pai, Ele tem uma família. Nós poderíamos então nos utilizar também de Mateus capítulo 12, do verso 46 ao verso 50. Jesus estava em um local, mais uma vez pregando o Evangelho, e a palavra vai dizer assim: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá do lado de fora e querem falar contigo. Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, palavras de Jesus: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, quem são os que fazem parte da família de Deus? São aqueles que são obedientes a Deus. Nós, quando aceitamos a Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros seria a ideia de sermos herdeiros juntos com Cristo. Então, tudo que é do filho legítimo Jesus, foi agora doado, presenteado pelo nosso Pai a todos aqueles que aceitam o filho legítimo e se tornam agora filhos por adoção do nosso Pai eterno. A palavra Pai, ela tem alguns significados. Daí eu gostaria de parar em alguns significados para pensarmos um pouco também sobre essa paternidade de Deus. Pai é aquele que provê. Pai é aquele que faz gerar. Então é aquele que gera, é aquele que cria. Então, nesses significados, nós vamos perceber que a paternidade de Deus é uma referência. Deus não se utilizou de um nome para que as pessoas pudessem percebê-lo. Na verdade, todos os pais, desde Adão, eles têm como referência a própria paternidade de Deus. O próprio Deus é um modelo de paternidade. Eu não sei qual a experiência que você teve na sua vida com o seu pai biológico. Talvez tenha sido a melhor das experiências. Talvez não tenha sido tão boa assim. Mas o fato é que o nosso Pai, o Pai eterno,
é uma referência de pai para todos nós. E eu gostaria, falando da paternidade de Deus, já tendo lido todos esses textos e respondido duas perguntas, quem são os filhos de Deus e quem são aqueles que fazem parte da família de Deus, eu gostaria de pensar sobre 3 privilégios que temos quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós aceitamos a Cristo e passamos assim a sermos filhos de Deus. Então eu gostaria de pensar sobre apenas 3 privilégios, sobre o que representa ou quais são as dádivas de sermos filhos de Deus. O primeiro privilégio que nós vamos receber sendo filhos de Deus é o privilégio de podermos manifestar a natureza de Deus. Nós somos aqueles que representam Deus na terra. E é interessante nós pensarmos nisso, porque naturalmente, até mesmo na questão biológica, se nós formos analisar, nós temos traços dos nossos pais biológicos, traços físicos, traços genéticos, traços no temperamento, no caráter, e isso nós herdamos do nosso pai. Com Deus também não é diferente. O Deus, o nosso Pai eterno, Ele também, quando nós nascemos dele, nós nascemos de novo, nós não nascemos simplesmente da carne e do sangue, mas nascemos em Deus, nós agora temos compartilhado pelo próprio Deus a condição de manifestarmos a natureza de Deus. As pessoas vão conhecer Deus através das nossas vidas. As pessoas vão conhecer o Deus de amor quando nós agimos com amor. As pessoas vão conhecer a misericórdia de Deus quando somos misericordiosos. As pessoas vão conhecer o Deus pacífico, o Deus de paz, quando nós somos pacificadores. As pessoas vão conhecer a justiça de Deus quando nós agimos com justiça. Então nós somos, na verdade, a reverberação, nós somos a extensão do reino de Deus aqui na terra. Nós, como família de Deus, nós somos representantes de Deus aqui na terra. E, queridos, o melhor ou o maior dos privilégios, talvez dentro da filiação de sermos filhos de Deus, seria dentro deste aspecto. Podermos em Deus, capacitados por Ele, temos condições de podermos manifestar a natureza de Deus nas nossas próprias vidas e práticas. Queridos, isso é maravilhoso. A palavra do Senhor diz, Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, os filhos imitam ao Pai. Os filhos têm a condição dada por Ele mesmo de poder agora imitar o Pai e mostrar, revelar para o mundo a natureza de Deus. As pessoas vão conhecer a Deus através das nossas vidas, através das nossas práticas. Ou as pessoas podem se escandalizar com Deus quando, na verdade, nós dizemos servir a Deus, mas damos um péssimo testemunho. Na verdade, as pessoas estão se escandalizando com Deus e na ideia de que Deus não tem culpa nenhuma com relação a isso. O problema está em quando nós assumimos ou dizemos publicamente, assumimos um compromisso com Deus e, na verdade, nós não levamos isso a sério. Agora, importa entendermos que é o maior dos privilégios, enquanto filhos de Deus, podemos manifestar a natureza de Deus. Queridos, que privilégio! Podemos viver imitando ao nosso Pai Celeste. E é através da sua palavra que nós somos norteados a obedecermos e vivemos uma vida imitando ao nosso Pai. Em segundo lugar, eu gostaria de trazer um outro privilégio de sermos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Nós temos em Deus uma herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo, como eu já disse. Co-herdeiro é aquele que participa da herança como um irmão legítimo. Nós somos filhos adotados? Sim.
o filho legítimo é Jesus? Sim, em Jesus nós temos a adoção? Temos, mas nós somos herdeiros com Cristo. Nós fomos gerados por Deus e agora temos direito a essa herança. O apóstolo Pedro vai deixar isso muito claro. Na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3 e 4, eu vou estar lendo brevemente, e o apóstolo Pedro vai nos dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Queridos, que palavra de esperança para os nossos corações. Em Deus nós temos a herança da vida eterna. Em Deus nós temos a vida eterna. Nós temos a alegria perene. Nós temos a certeza que nós teremos os nossos corpos glorificados. Nós temos a certeza e a esperança que um dia Ele vai enviar novamente o seu Filho para buscar a sua igreja. Queridos, nós temos neste Pai amoroso a herança da vida eterna. Agora, pensando também dentro de uma perspectiva terrena, dentro daquilo que hoje nós vivemos, antes de experimentarmos o céu, nós não teremos a vida eterna, nós já temos a vida eterna. A vida eterna ela já é desfrutada aqui. É lógico que tudo que nós vivemos aqui são gotas perto daquilo que nós viveremos no céu, na eternidade com Deus. Mas a vida eterna, ela continua pós-morte, mas ela começa aqui. Ela começa aqui na terra quando nós nos decidimos por Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos a vida eterna. Nós não teremos, nós já temos. Em Deus nós já vivemos um pedaço do céu na terra. Quem está com Cristo vive um pedaço do céu na terra. Experimenta o amor de Deus, experimenta o cuidado do Pai, experimenta o afeto, experimenta o sustento do Pai. Nós temos como Pai um Deus eterno e a paternidade de Deus está sobre as nossas vidas e nós somos filhos e temos em Deus direito à herança. A herança que Ele tem para cada um daqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É interessante, quando nós falamos de herança, Romanos capítulo 8, verso 32, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, Deus enviou o seu próprio filho para morrer a nossa morte, em prol dos nossos pecados. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, Cristo Jesus, o nosso Senhor, de graça, todas as coisas? Ou seja, queridos, nós precisamos tomar posse da herança de Deus para cada um de nós. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes nós ficamos cabisbaixos, às vezes nós ficamos desesperançados, às vezes nós ficamos tristes. É normal que isso ocorra, mas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos trazer para o nosso coração o ânimo que vem de Deus, quando nós trazemos para o nosso coração a ideia de que nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros com Cristo Jesus. Ele conquistou por nós e nós temos que tomar e precisamos tomar posse dessa herança. Aqui ainda na terra, aqui ainda nesta vida, nós precisamos desfrutar das promessas de Deus. Queridos, nós sabemos que viver o Evangelho é também sofrer algumas tribulações, algumas dificuldades, algumas perseguições. Mas há também refrigério, há também amparo neste Pai maravilhoso que nós temos, o nosso Pai eterno. E é nele que nós estamos seguros. Então alegre o seu coração, alegre o seu coração, mesmo na dificuldade. Lembre-se que você é um herdeiro, uma herdeira de Deus em Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, eu gostaria aqui de ressaltar um dos privilégios que os filhos de Deus têm, é em desfrutar
deste Deus que é um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso, queridos. Nós podemos desfrutar do amor de Deus. Eu vou novamente dizer, eu não sei qual foi a sua experiência com relação à figura do seu pai. Talvez tenha sido muito boa, talvez não tenha sido tão boa assim. Mas em Deus nós temos a referência de um Pai amoroso. Nós vamos perceber isso na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 3, ele vai nos dizer assim, olha, queridos, que coisa maravilhosa, a expressão de João em entender e mostrar que em Deus nós somos amados. Olha o que João vai nos dizer. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Queridos, desfrute dessa palavra. Eu vou repetir. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O Pai nos concedeu. Foi por amor, foi por graça, foi por amor, motivado pelo amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós não vamos ser, somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, não discerniu, não conseguiu entender o nosso Senhor. E por isso, às vezes, o mundo também não consegue nos entender. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Purifique-se a si mesmo, imitando a Deus, vivendo uma vida ou procurando viver uma vida de obediência. Queridos, eu não sei qual título que você tem, eu não sei qual é, na verdade, o cargo, o título, a alcunha que você tem. Talvez você seja um doutor, uma doutora, um advogado, um juiz, quem quer que esteja me ouvindo neste momento. Talvez você tenha um dos melhores títulos mediante ou diante da sociedade, mas nenhum título, nenhum doutor ou nenhum doutorado ou nenhum PR na frente, nenhum pastor na frente do nome, nenhum DR, nenhum doutor na frente do nome superará aquilo que nós recebemos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. Este é o título mais honroso que um homem e que uma mulher pode adquirir na vida, ser chamados filhos de Deus. Queridos, nós somos filhos. Nós não seremos, nós somos. Em Deus nós temos a filiação por meio de Cristo Jesus. Nós somos adotados por Deus, por este Pai amoroso. A motivação de Deus em enviar o seu Filho, em não poupar o seu Filho para morrer a nossa morte, foi o amor. E foi o amor de Deus que nos resgatou. Por isso, no Dia dos Pais, eu gostaria de dizer mais uma vez, Deus é Pai. Deus é Pai. Em Deus nós encontramos essa paternidade amorosa. Em Deus nós encontramos a graciosidade da paternidade. Em Deus nós temos a referência do que é ser pai. Você que é pai, quer ser um bom pai para os seus filhos? Imite a Deus. Você que não teve talvez uma boa experiência com o seu pai, coloque isso no passado. Perdoe. Trabalhe isso no seu coração. Olhe para Deus e enxergue em Deus um pai amoroso que cuida, que acalenta, que traz conforto, que auxilia na caminhada, que nos ajuda, que nos orienta, que trabalha em nossos corações, que nos disciplina, porque o Pai, Ele é amoroso, e o Pai, quando Ele é amoroso, Ele também disciplina, assim nos diz a palavra. Queridos, nós temos um Pai eterno, e nós precisamos aprender a tomar posse da filiação, a tomar posse da herança de Deus para as nossas vidas. Somos co-herdeiros com Cristo,
e a vivermos uma vida que agrade a Ele, imitando o nosso Pai Celeste. Eu queria concluir dizendo que Deus, então, é uma referência de paternidade. E, acima de tudo, queridos, nós precisamos tomarmos a palavra do Senhor e procurarmos na palavra do Senhor esse norte para as nossas vidas. Deus é aquele que tem cuidado de nós. Eu gostaria de terminar com as palavras do profeta Isaías, capítulo 64, verso 8, quando o profeta vai dizer assim: contudo, Senhor, ou seja, independentemente das circunstâncias, Senhor, contudo, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Queridos, Deus está forjando em nós um caráter parecido com Cristo, porque Cristo é a referência de filho que precisamos ser. E o Pai é a referência do Pai que precisamos ter. Queridos, Deus é Pai. Precisamos, entendendo, dentro dessa filiação que recebemos dele, vivemos uma vida que glorifique a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. No Dia dos Pais, eu queria aqui mandar um forte abraço para os pais da igreja que eu pastoreio, Igreja Batista em Antônio Prado de Minas, a congregação no Pangarito. Que o Senhor abençoe as suas vidas, que vocês sejam um exemplo, que vocês sejam um exemplo a ser seguido, que vocês sejam um sacerdote da casa de vocês, que vocês possam pastorear as suas famílias, tendo o pai como exemplo de paternidade e tendo o Filho, Jesus o nosso Senhor, como referência de como precisamos viver uma vida de obediência ao Pai. Queridos, um forte abraço para todos vocês. Querida Igreja Batista em Antônio Prado, congregação do Pangarito, um forte abraço para todos vocês. Amo as suas vidas e eu queria terminar dizendo: Deus é Pai. Um forte abraço. Deus é Pai. Não se desespere. Deus é Pai. Grande abraço para vocês. Deus abençoe.